Se sentes que o tempo nunca chega, que o dia-a-dia é um turbilhão e que por muito que faças os resultados não são o que esperas, então estás no sítio certo. Eu sou Alexandra Guimarães e este é o podcast Se Queres Esgravata. Aqui vou ajudar-te a sair do impasse, a tomar decisões, a transformar a incerteza em ação para poderes avançar com confiança. Não só nos teus negócios, mas também na tua carreira e na tua vida. Vamos começar? Bem-vindos a mais um episódio do Se Queres Esgravata. E hoje a regra 80-20. E não é aquilo que vocês estão a pensar, a velhinha regra ou a lei de Pareto. 80-20, neste caso, é tudo aquilo que nós fazemos na vida, as decisões que tomamos, as grandes ações, os grandes passos que damos em frente, é 80% mentalidade e 20% tática, estratégia, como vocês quiserem chamar. É verdade. Esta é mesmo uma das verdades mais incomensuráveis. Grandes profissionais, cheios de competências e muitas vezes estão naquele sítio estagnados anos, porque não tem nada a ver com competências técnicas, e sim tudo a ver com competências comportamentais. Quando nós falamos de que o peso do teu sucesso, o peso de tudo aquilo que tu fazes, a responsabilidade, 80% de tudo isso é mentalidade. A mentalidade certa vale mais do que qualquer técnica, modelo, estratégia, competência. A mentalidade certa. Mas como é que nós trabalhamos a mentalidade certa? Como é que nós desenvolvemos mentalidade? By the way, eu gosto muito mais de lhe chamar mentalidade do que mindset. Porque mentalidade corresponde a tudo o que a tua mente interpreta, desde que tu te levantas até que te vais deitar. Os primeiros pensamentos que nos surgem à cabeça. A chamada primary question, a primeira pergunta que tu fazes a ti de manhã. Vocês têm noção do impacto que tem essa primeira pergunta? Ou esse primeiro pensamento matinal? Ele conduz o nosso dia. Ele conduz a nossa semana e a nossa vida. E grande parte das pessoas levanta-se de manhã e a primeira pergunta ou o primeiro pensamento que surge é: como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou conseguir sair daqui? O tal problema que estou a enfrentar. Como é que eu vou? E ao invés de se focar em soluções porque não conseguem, ainda mais se arrastam e aprofundam o problema e mergulham no problema. Umas porque estão em escassez, outras porque estão sob outro tipo de problemas, emoções e sentimentos. Então, o domínio da mente, para que nós possamos cada vez mais ter uma mentalidade certa, é que é o maior segredo da felicidade, o maior segredo do sucesso. Hoje eu vou abordar apenas uma área, a linguagem. E vocês podiam dizer: Alexandre, a linguagem vale 7% na comunicação. É verdade. Totalmente certo. Mas o mais importante é que ela só vale 7% da comunicação. Mas não é importante o que eu digo. É o significado do que eu digo que importa. Importa para os outros, não é? Quando nós comunicamos e temos interlocutores, sejam um, sejam vários. Mas eu estou a falar da nossa comunicação interna, gente. Aquilo que nós dizemos, pensamos e às vezes na surdina, a nós mesmos, é que nos destrói ou empodera ou eleva. Então, nos 80% de impacto, a linguagem, sim, tem um peso.
E tem um peso porque nós passamos a vida a usar linguagem negativa, depreciativa, que minimiza, que reduz. Há uns tempos eu ouvi alguém criticar, sobretudo as pessoas que estão no autodesenvolvimento ou no desenvolvimento de pessoas, como eu e outros colegas, criticavam a forma como a gente falava com tanta leveza, com tanta facilidade de incrível, de fantástico. E eu reforço-vos o seguinte: ainda bem que hoje se fala mais de incrível, fantástico, fantabulástico e essas palavras empoderadoras. Ainda bem, porque a maioria do tempo, a maioria das pessoas, o que fala são palavras negativas. Eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim. Tudo isto é uma linguagem limitadora que não permite que a nossa mente nos faça agir. Lá está. E nós temos que ir para a ação, não é? Trocar o eu sei pelo eu faço foi a razão fundamental do meu episódio anterior. Hoje é trabalharmos uma das áreas que é super importante, que é a forma como tu falas contigo, a forma como tu te tratas. E hoje eu quero vos lançar um grande desafio. Nós só temos noção quando medimos. Vocês, ao longo dos meus episódios, vão-me ouvir falar muitas vezes em medir. Porque se tu não medes, óbvio que não podes gerir, não tens noção. Antes eu utilizava com os meus clientes uma prática que era escrever. E depois resolvi que não era assim tão eficaz. E tudo que não é assim tão eficaz a gente tem que mudar, verdade? Então esta prática que eu vos quero desafiar esta semana é incrível para terem consciência de como se trata. E o desafio é, vocês estão a ver aqueles elásticos do Economato? Eu não tenho agora aqui nenhum para mostrar, nem para fazer o clique. Aquele som. Mas agarrem num elástico de Economato e durante uma semana, prometam que vão fazer isto, uma semana, colocam um todos os dias. E por todas as palavras, afirmações, pensamentos negativos que têm ao longo do dia, desde que se levantam até que se deitam, puxam o elástico. Eu não sei se vocês já têm noção do que vai acontecer ao fim de umas horas. O pulso dói, porque aquele elástico é tramado. E agora imaginem à noite, só vale, atenção que o jogo é este, só vale tirar o elástico quando vou para a cama, tá? Porque eu quero mesmo que tenham esta noção, uma semana inteira, um elástico por dia, de manhã à noite, e puxam o elástico cada vez que dizem um pensamento, uma frase, uma afirmação, seja o que for, pensamento ou verbalizado, negativo. E vale tudo. Vale o não consigo, o não sei, o horrível, o... e vale expressões. Sabem que nós hoje todos bufamos, não é? Muito. Então, pessoas que fazem... isso tudo também é negativo. Tudo isso vale. E puxa o elástico. Não é? E vou agora... agora que seca. Não. Estão a ver? Servem expressões, transições, serve tudo. Puxam o elástico. E eu quero que vocês tenham consciência. E só precisam de uma semana. A forma como nós nutrimos a mente. A forma como nós nos maltratamos a nós e aos outros. Mas sobretudo a nós, que é hoje aqui o ponto focal. É como é que tu te tratas. Como é que tu cuidas de ti. E só estamos a falar de linguagem. Só um modulador. E este episódio é mesmo para nos centrarmos na forma como tu falas contigo, na forma como tu te elogias ou deprecias, na forma como tu te maltratas ou bem tratas. Vamos ver. Mas o meu grande desafio para ti é hoje, porque volto a reforçar, tudo na vida, 80% é mentalidade, 20% é ridículo o que eu te vou dizer, porque é uma verdade e as verdades às vezes doem. 20% é o que já estudaste até aqui, o que estás a aprender, as experiências de vida, tudo aquilo que tu já desenvolveste até aqui não passa de 20%. Porque
E isso tudo só vai ser eficaz, efetivo, ter o resultado esperado com a mentalidade certa. O desafio está lançado. Aproveita, aplica bem esta semana e eu vou adorar ter o teu feedback depois. Diz-me o que é que tu sentiste e qual foi a grande conclusão a que tu chegaste. E chegamos ao fim de mais um episódio. Mas o teu caminho para a ação começa agora. Pensa numa coisa que aprendeste hoje e aplica já. Entretanto, subscreve o podcast e partilha com alguém que também precise de inspiração, de muito desafio e motivação. Encontramo-nos no próximo episódio e até lá, continua a esgravatar o teu caminho para o sucesso.